Olá, graça e paz. Com muita alegria eu acolhi esse convite da Federação para estar compartilhando com vocês o texto da Palavra do Senhor e uma meditação que nos trará alegria para o nosso dia. E pensando neste quadro, Diálogos do Coração, comecei a meditar sobre os diálogos que Jesus teve com algumas pessoas que estão registradas na Bíblia. E o que mais me chama a atenção é o diálogo que ele teve com a mulher de Samaria, registrado em João, no capítulo 4. Esse texto, no seu início, mostra a humanidade de Jesus. Os primeiros versos, ele identifica que Jesus se senta no poço de Jacó para descansar da viagem. Mas os versículos anteriores nos remetem uma reflexão de que esse tempo de cansaço, de sentar para descansar da viagem, era uma necessidade de Jesus estar a sós e refletir sobre a vontade do Senhor para aquele lugar. Por isso que no versículo 8, o evangelista João, ele descreve que os discípulos tinham ido na cidade e que Jesus ficara sozinho ali no poço de Jacó. Outro fato interessante que a Bíblia descreve era o caminho escolhido por Jesus até chegar a Galiléia. Era incomum os judeus percorrer este caminho, mas Jesus assim escolhe atravessar a Samaria, chegar até a cidade de Sicar, sentar junto à beira do poço de Jacó, porque ele tinha certeza que o Senhor o usaria naquele lugar. O que eu mais acho interessante também nas descrições do evangelista João é a riqueza de detalhes. Quando ele escreve que a mulher de Samaria, ela vai do poço na hora sexta, ou seja, ao meio-dia, é algo que se questiona também. Por que ela vai neste horário? Se o horário mais comum de recolher água junto ao poço seria ou pela parte da manhã ou muito à tardinha. E é aí que mais uma vez o Espírito Santo nos revela. Essa mulher deveria estar passando por algumas situações que precisava estar só. Assim como Jesus sentou-se na beira para meditar, para refletir, ela procurou aquele horário para estar sozinha, meditar e refletir também. E o fantástico dessa história é que o Senhor Jesus, como conhece os nossos corações, ele deseja ter um diálogo, intimidade conosco. A Bíblia registra no versículo 7 que ele inicia esse diálogo com a mulher samaritana pedindo água para beber. Mas ela, muito cheia de reserva, começa com questionamentos em defesa. O versículo 9 inicia esse início de conversa entre a mulher e Jesus. Ela logo pergunta: por que, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Ali o Senhor Jesus começa a entender alguns males que lhe afligia. Ele começava a entender alguns questionamentos que talvez estivessem no seu coração. E ele começa a dar palavras de consolo a ela, dizendo que ele poderia oferecer água viva. E ela continua cheia de reservas, cheia de perguntas, cheia de questionamentos para Jesus. Jesus ele continua dando alento para aquela mulher. O versículo 13 e 14 nos diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele fonte a jorrar para a vida eterna. Em outras palavras, o Jesus estava dizendo: se você tiver um relacionamento comigo, se você tiver um diálogo comigo, se você abrir o teu coração, você não vai precisar voltar aqui neste horário, se esconder, meditar sozinha, refletir na sua vida. Fale comigo que eu te darei alento, eu te darei esse refrigério que você precisa. E foi aí que essa mulher deseja assim. O versículo 15 fala que ela desejou beber dessa fonte, desejou beber dessa água viva que traria este renovo para a vida dela. Mas quando Jesus, ele pede que ela retorne com o seu esposo, com o seu marido, ela diz que não tinha marido. Foi aí que Jesus começou a perceber a raiz da dor daquela mulher. Talvez esse seria o motivo
de ela estar procurando aquele horário para estar buscando água junto à fonte, para não precisar se encontrar com outras mulheres, para não precisar se explicar, para não precisar se justificar. Tudo que ela desejava era estar sozinha, momento de reflexão dela pessoal, momento de adoração dela pessoal. Mas Jesus, ele traz esse alento dizendo: eu sei de ti, porque tu falas a verdade. O versículo 18 diz: porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Ou seja, havia sinceridade no coração dela, havia um desejo de estar diante do Senhor, na presença do Senhor, permitindo que o Senhor perdoasse as suas faltas e as suas falhas. E é exatamente por esse motivo que eu acho fantástico esse diálogo que Jesus tem, esse diálogo de coração para coração. Porque por algumas vezes a gente se torna como essa mulher samaritana, desejando estar sozinha, refletindo com os nossos pensamentos, pensando sobre a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional. E às vezes a gente esquece que o Senhor quer um relacionamento pessoal conosco, uma conversa muito mais de perto, dizendo que Ele conhece o nosso coração, sabe que a gente fala a verdade. E assim como aquela mulher samaritana tinha esse desejo, despertou esse desejo para aprender mais do Senhor, a ouvir mais sobre essa fonte de água viva, que assim a gente possa também desejar estar na presença do Senhor. Parar um pouquinho para ouvir o que o Senhor tem a dizer para cada uma de nós, porque o Espírito Santo hoje quer falar para mim e para você. Não vamos nos preocupar com questionamentos aleatórios, o que as pessoas irão pensar de nós. Vamos simplesmente adorar ao Pai em espírito e em verdade, como Ele mesmo ensinou aquela mulher samaritana, porque são estes que o Pai procura neste momento, verdadeiros adoradores e adoradoras, que adorem a Ele, ao Pai, em espírito e em verdade, com a sinceridade do nosso coração. E naquele momento que aquela mulher compreendeu com quem ela estava falando, que verdadeiramente as palavras daquele homem sentado junto ao poço de Jacó era verdadeiramente do Messias, ela logo soltou o cântaro e foi anunciar o que havia visto e ouvido. Esse soltar o cântaro, para mim o Espírito remete um pensamento: solta as tuas preocupações, deixa de lado as tuas angústias, deixa de lado o teu pensamento sobre o que as pessoas irão dizer da maneira como você adora o Senhor, da maneira como você se aproxima do Pai. Simplesmente anuncie o amor de Jesus aonde quer que você vá. E foi exatamente o que a mulher fez. O verso 28 diz: quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Ela anunciou o Evangelho, ela anunciou o amor de Jesus, o acolhimento do Pai, aquele relacionamento verdadeiro que o Pai, que o Senhor quer ter conosco. E quando verdadeiramente nós deixamos essas preocupações de lado e adoramos ao Senhor em espírito e verdade, quando nós ouvimos o que o Senhor pensa de nós, não nos preocupando com o que as pessoas pensam a nosso respeito, mas o que o Senhor pensa de cada uma de nós, as pessoas irão acreditar no amor de Jesus através do nosso testemunho. Por isso está relacionado lá o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do testemunho da mulher, em virtude do testemunho que ela deu. As suas ações começaram a ser diferenciadas, diferente, porque ela pensou no amor que Jesus tem para com ela. Ela se preocupou de como Jesus pensava a respeito dela, como o Pai pensa de mim e de você. Isso é o que é mais importante nós termos no nosso coração. Isso vai direcionar a maneira como nós vamos adorar ao Pai em espírito e em verdade, como Ele mesmo diz. E o texto termina dizendo,
no versículo 40, que Jesus permaneceu mais 2 dias ali com aquelas pessoas, ensinando, falando do amor do Senhor, e muitas outras pessoas creram. Se você, minha irmã, instrumento de Deus nessa hora, larga teu cântaro e siga a Jesus. Ouve o que Ele tem para dizer para você, ouve suas palavras. Você já teve esse teu momento de reflexão. Agora deixa o Senhor falar para ti o que Ele pensa a teu respeito. Ele te ama e Ele quer te usar como instrumento evangelizador. Por isso, nesse dia, beba da fonte de água viva e escute a voz do Senhor te dizendo que ela te escolheu, que Ele te escolheu para ser bênção de Deus para todos e todas no qual Ele colocará no teu caminho. Fique com Deus e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo preencha os nossos corações e que o diálogo que Ele tem conosco verdadeiramente alcance as nossas vidas. Muito obrigada.